nada vai nos separar, não, não, nada vai nos separar. Agora nada vai nos separar. Eles não se abalam, nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eles não se abalam. Aleluia. Oh Jesus. Aleluia. Nós chamamos Jesus. Nada pode nos separar desse amor. Aleluia. Oh Jesus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Essa é uma noite de celebração, de muita alegria, mas é uma noite de adoração profunda também. Oh, aleluia. Oh, feche os seus olhos nesse momento. Aleluia. Nós vamos declarar aleluia, louvores ao Senhor. Abre o seu coração nesse momento. Abre o seu coração para Ele. Oh, deixa Ele falar com você nesse momento. Deixa Ele ministrar no seu coração. Enquanto você canta para Ele, Ele enche você, Ele enche o seu coração. Aleluia. Nos enche, Espírito Santo, nessa noite. Nos enche com a voz. Levante a sua voz e cante.
Levante a sua voz e declare: se Jesus, porque oh Jesus, temor, aleluia. Eu estou certo, eu estou firme disso. Eu sei, Jesus, a minha vida, oh Senhor Jesus, Santo, está nas tuas mãos. De quem? Ele está vivo, que vivo está. Aleluia, Ele está vivo. Aleluia! Oh Jesus Santo, aleluia! Nós cremos, Senhor, que pelo Teu sacrifício nós somos sarados, nós somos lavados. Santo, Santo Tu és, Senhor, e é por isso que nós clamamos a Ti, ó poderoso Deus. Tu és grandioso, és maravilhoso, Santo, Santo. Aleluia. Ao que está sentado, declare, no trono, cante, e ao Cordeiro seja o louvor, declare, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, e o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Levante a sua voz e declare: poderoso Deus, clame a Ele, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Declare: minha alma anseia por Ti. Cante ao que está
minha alma anseia por ti. Cante, minha alma anseia por ti. Nós ansiamos por ti, Jesus. Nossas almas têm sede de ti, Jesus. Nós temos sede. Você pode declarar isso para Ele aí onde você está. A sua fome, a sua sede. A sua fome, a sua sede. Declara para Ele nesse momento. Enquanto você declara isso para Ele, Ele enche o seu coração. Ele enche você. Aleluia. Suas mãos ao alto e declare: o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, amar pela glória, da glória de Deus. Quem já pisou? Se você tem liberdade, abraça a pessoa que está ao seu lado e por alguns minutos comece a orar em línguas. Se você ainda não ora em línguas, comece a clamar pela presença do Todo-Poderoso. O Senhor está aqui nessa tarde e o Espírito de Deus quer te visitar de uma maneira especial, poderosa, transformadora. Oh, rabalabaxererererei, alamas. Ore em línguas. Se você ora em línguas, deixa o Espírito Santo fluir de uma maneira especial através de você. Deixa o fogo de Deus, a presença de Deus transbordar através da sua vida. Oh Senhor Jesus, há mais de Deus, há mais de Deus, há mais de Deus. Oh rabalabacererei, alabarabacererei, rei alabarabacandererei, alabalabas. Oh Espírito Santo de Deus, maravilhoso. Oh rabalabaxerererererererei, rabalabalabalabassererererererei, alabalabas. Oh racandalabadalabadalabaxerererererei, alabas. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Aleluia. Queridos, existe uma chave espiritual para você experimentar da manifestação do poder de Deus em todas as áreas da sua vida. Algumas pessoas perguntam para mim: pastor, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E alguns respondem essa pergunta falando que ele era o homem segundo o coração de Deus porque ele respondeu aos testes de Deus.
talvez porque ele era uma pessoa que tinha um cuidado, um zelo pela arca. Mas eu acredito que o motivo pelo qual Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, é porque ele amava a presença de Deus. Presta atenção, escute-me. Domingo que vem nós vamos começar um jejum muito importante nessa igreja. Talvez o jejum mais importante que nós fizemos nesses últimos anos. Nós vamos orar pelas famílias. Serão 21 dias pela família. Nós vamos orar quebrando toda obra maligna, todo demônio, espírito maligno que vem para tentar de alguma maneira se levantar contra a aliança. Nós vamos orar pelos jovens solteiros para eles se casarem. Milagres vão acontecer nesses 21 dias, mas eu vou te falar uma coisa muito séria. Presta atenção. Uma casa transformada pelo poder de Deus é uma casa que um dos cônjuges, não precisa ser os dois, se um dos cônjuges amar a presença, esse lar vai ser transformado. Nós não vamos ficar nesses 21 dias fazendo piada, porque quando fala de vida conjugal, as pessoas já pensam em show de stand-up. Não, presta atenção. Nós iremos ensinar você a ver Jesus no seu casamento, ver Cristo no seu casamento. E é quando você vê Cristo que o seu casamento é transformado. Porque o seu casamento é reflexo da revelação que você tem da pessoa de Jesus. E quanto mais luz do Evangelho você tiver, mais de Cristo, da sua graça, do transbordar da sua vida, haverá na sua vida conjugal. Você crê nisso? Irmãos, eu estou com muita expectativa, porque está tendo nesses dias um levante espiritual contra as famílias, contra os casamentos. E nós precisamos de nos levantar sim, como autoridades, como pessoas que creem no poder de Deus, para manifestar a sua glória na vida conjugal. E eu vou te dizer uma coisa, vai ser um jejum também evangelístico. Você pode trazer pessoas para participarem desse momento. Deus vai operar de uma maneira extraordinária na vida conjugal de cada um dos irmãos. Quantos creem nisso, diga amém. Você crê de verdade? E eu queria que de mãos dadas, se você está com a sua família, se você é solteiro, você está com o seu amigo, com um colega, eu quero que você nesse momento dê as mãos. E nós vamos orar pelas famílias dessa igreja. Nós vamos orar para que casamentos sejam liberados nessa igreja, para que vidas sejam completamente impactadas pela revelação do Evangelho. Escute, esse jejum não é só, presta atenção nisso, para cônjuges, não. Esse jejum é também para você que é solteiro. Porque você que é solteiro, nesses dias, nós iremos orar pelo seu futuro, destravando o seu futuro e liberando ele na presença de Deus. É necessário que você tenha seriedade para orar por isso. Todas as vezes, quando as pessoas falam de casamento entre os jovens, o que há, às vezes, é também um pouco de zombaria. Mas nós vamos quebrar isso no nome de Jesus. Eu quero te falar uma coisa, olha para mim, todos os jovens solteiros dessa igreja, eu oro por você. Eu oro para você casar. Eu tenho um encargo pelo seu casamento, e eu quero liberar sobre a sua vida esse jejum. Deus irá manifestar a sua graça de uma maneira abundante e especial. Você crê nisso? Diga amém. Eu quero que nesse momento você comece a orar. Serão 21 dias de manifestação do poder, da graça de Deus, da vida de Deus. Pai, eu oro nessa noite. Eu declaro no nome de Jesus, ó Deus, o poder do Teu Espírito liberado. Serão 21 dias, ó Deus, aonde a Tua glória se manifestará, aonde o Teu Espírito, ó Deus, será liberado. A graça do Senhor se manifestará. Senhor Jesus, eu quero profetizar e declarar a sua abundante glória, ó Deus, o seu poder transbordante. Eu profetizo hoje famílias sendo restauradas pelo Teu Espírito. Ó Deus, serão 21 dias de jejum, ó Deus, e nós veremos a manifestação da glória de Deus sobre as nossas casas, ó Deus, sobre as nossas famílias, ó Deus, sobre os nossos filhos. Pai, eu quero profetizar hoje e declarar que os jovens
da nossa igreja, ó Deus, eles irão se casar, eles irão conhecer a pessoa que o Senhor tem preparado para eles, ó Deus, e constituirão família, família bendita, família abençoada, favorecida, debaixo do favor, da bênção e da graça de Deus. Pai, eu abençoo os teus filhos, cada casamento dessa igreja, e eu declaro em nome de Jesus que haverá um derramar poderoso da sua bondade, da sua graça e do seu poder, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Diga amém, diga glória a Deus. Eu quero orar ainda nesse momento pelos pedidos que estão aqui à frente. Por favor, o pastor Eduardo. Nós vamos orar nesse momento por todos os pedidos. Vamos orar também pela vida da nossa querida Tânia, esposa do Aguinaldo. Amanhã ela vai fazer um exame muito importante para controle de medicação e tudo. Deus tem operado milagres e aberto portas na vida da nossa irmã Tânia. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mover de uma maneira sobrenatural. Nós vamos orar também pela vida da Ivete. Ela está se recuperando. E eu creio que Deus vai operar um milagre 100% na vida dela. O poder de Deus irá se manifestar na vida dela de uma maneira especial. Amém? Estenda suas mãos para cá, em autoridade. Vamos orar também pela vida da Loiane. Ela é candidata a Conselho Municipal de Educação do senador Canedo. Vamos orar, Deus abençoando também a vida da Loiane, no nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar nessa noite a vida de cada um dos teus servos, dos irmãos. Eu abençoo a vida da Ivete, a vida da Tânia, a vida do Genesiano, da irmã Beth, de todos aqueles, ó Deus, que estão enfermos ou se recuperando de alguma enfermidade. O seu poder e a sua palavra de cura é liberada sobre os seus filhos. Declaramos, ó Deus, que a enfermidade é ilegal, porque na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ó Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e é por isso que hoje nós declaramos que a cura do Senhor é liberada sobre nós. Abençoamos a vida da Loiane, abençoamos a todos aqueles, ó Deus, que têm clamado, ó Deus, por suprimento, por milagres da parte do Senhor. O Senhor é poderoso para mover de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Acenda as luzes, por favor. Eu quero chamar nessa noite aqui o Igor Júnior Souza Dávila e a Daiane Almeida da Silva Dávila, que irão consagrar os filhos Timóteo Almeida Dávila, Tito Almeida Dávila e Teodoro Almeida Dávila. Podem subir, por gentileza, nesse momento, rapidamente. Glória a Deus. Amados, vamos fazer silêncio. Louvado seja Deus. Obrigado pela sua cooperação. Queridos, eu creio muito na família. Tá bom? Creio muito na família. Eu creio que Deus, Ele tem suprimento. Vamos fazer silêncio? Deus, Ele tem suprimento suficiente para restaurar a sua casa, para restaurar o seu casamento, para transformar a sua história. Deus, Ele tem suprimento disponível para você. E nós cremos que existe uma bênção geracional sobre nós. Quando você se dispõe a orar pela sua casa, a consagrar os seus filhos, queridos, eu te falo isso na presença de Deus, existe uma bênção geracional que é liberada sobre a sua vida, e todos os seus serão participantes dessa bênção. Nós estamos prestes a iniciar um jejum pela família. Semana que vem vai ser o lançamento desse jejum, e na segunda-feira
nós teremos a primeira reunião desse jejum, e na quinta-feira dessa semana, você terá uma reunião comigo, todos os irmãos da videira da Praça da Bíblia, principalmente líderes em treinamento, anfitriões, discipuladores. Na quinta-feira, às 19 horas, nós teremos uma reunião aqui na videira da Praça da Bíblia, para falarmos sobre o jejum, para orarmos por esse momento, porque eu creio que vai ser um tempo de avivamento sobre nós, sobre as famílias, para a glória de Deus. E durante esse período de jejum, na verdade que antecede o jejum, eu já tenho orado pela família, pela minha casa, né? pelas famílias da igreja. Quem participa comigo da oração sabe que eu oro todos os dias pelas famílias, né? Nós colocamos diante do Senhor, e Deus colocou no meu coração, já há um tempo, o Salmo 112, porque eu tenho os meus salmos prediletos. Família bonita essa daqui, aleluia. Eu tenho os meus salmos prediletos para eu orar pela minha casa. O Salmo 128 é um dos salmos que eu mais amo orar. Eu oro pela minha família, declarando o Salmo 128. Mas nesses dias, na verdade, esse ano, quando eu oro pela minha família, eu oro praticamente todos os dias pela minha casa, eu oro o Salmo 112, porque ele é uma declaração profética. A palavra do Senhor diz assim, olha, aleluia, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Eu sei que você olha mandamento aqui, você fala, pastor, mas nós não estamos na graça. É só você mudar mandamento por graça. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz na sua graça. Aí ele diz, o versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Eu quero profetizar sobre a sua vida, Igor, Daiane, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Amém? Tito, Timóteo, Teodoro, será abençoada. Essa é uma promessa. Eu aproprio dessa promessa. Eu oro pelos meus filhos, eu olho para eles e eu faço isso profetizando e declarando: são abençoados, são prósperos, todos os seus caminhos são desembaraçados, eles experimentarão do que eu não experimentei, porque a minha descendência será poderosa na terra. E aí no versículo 3 ele diz: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Versículo 7, olha só: o homem que confia no Senhor e medita no seu mandamento, na sua graça, a Bíblia diz que ele não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor, e o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribuir, dar aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. Os desejos do perverso perecerá, não prosperará. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a vida dessa família, e sobre a vida de todos que estão aqui hoje. Você que é pai, você que é mãe, talvez os seus filhos estão longe do Senhor, talvez você até consagrou um dia eles ao Senhor, como essa família está fazendo hoje com Teodoro. Aí você vê eles longe do Senhor. Presta atenção, é necessário que você respeite a história que o seu filho está tendo com Deus. Todos nós temos uma história com Deus, seu filho também está tendo. Cada um deles vão ter uma história com Deus. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso? Eu sei que a gente tenta controlar, e um bom pai, uma boa mãe faz isso com maestria, tenta de alguma maneira fazer com que a vida se torne mais leve para os filhos, mas não adianta. Deus, ele tem uma história reservada para os seus filhos, e essa história é uma história de bênção,
de favor, de graça de Deus. Então descansa. Quando você olhar para o seu filho, que talvez não está nos caminhos do Senhor, você simplesmente declare: a minha geração, a minha descendência será poderosa na terra, porque é promessa de Deus, no nome de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Nós vamos orar por essa família abençoada, que eu tenho tanto carinho, fico muito feliz. Vai ter mais filhos? Vai ter mais. Você vê que o negócio é combinado. Nenhum dos dois titubearam. Porque normalmente, quando você pergunta para o homem, vai ter mais? Ele olha para a esposa, porque é a mulher que decide isso, correto? É a mulher que decide. Tem homem que fala para mim assim: não, pastor, não vou ter mais não. A mulher só dá aquela risadinha de canto de boca, é eu que controlo os remédios. Aí depois fala: escapuliu, e aí, o que você vai fazer? Não é verdade? Então, eles querem encher uma aljava. Uma aljava cabe 7 flechas. Eles vão ter 7, para a glória de Deus. Quantos creem que isso é de Deus? Estende as suas mãos para cá. Vamos profetizar sobre essa casa. Pai, abençoamos hoje a vida do Timóteo Almeida Dávila, do Tito Almeida Dávila, do Teodoro Almeida Dávila. Consagramos eles ao Senhor. É de Deus. Pai, nós entregamos esses filhos a Ti, ó Deus, e declaramos que os seus caminhos são confiados ao Senhor. Serão abençoados, serão prósperos, desfrutarão de favor abundante da parte de Deus. Declaramos, ó Deus, que todos os seus dias serão para glorificar o Teu nome, serão para exaltar o Senhor. Pai, eu quero profetizar em nome de Jesus e declarar que os seus dias serão para glorificar o Senhor, são guardados, são abençoados. Senhor, eu declaro que o Igor e a Daiane, eles são revestidos de provisão, de suprimento, ó Deus, para levarem os seus filhos ao cumprimento do Teu propósito. Ó Deus, que os Teus filhos sejam abençoados, respaldados, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Esperamos vocês daqui 1 ano, talvez, né? Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui? Diz amém. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: o Senhor quer te prosperar abundantemente. Você crê? Projeta para mim Salmo 35, versículo 27. A vontade de Deus sempre é prosperar os seus filhos. Quantos são filhos de Deus aqui? Diz amém. Porque às vezes nós temos dúvida a respeito da prosperidade financeira que o Senhor tem para nós, para nossa casa, para nossa família. A vontade de Deus sempre é abençoar os seus filhos. Por isso, eu chamo você nessa noite, para você crer na promessa de Deus, para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. A palavra de Deus, lá no Salmo 35, versículo 27, 28 diz: cante de júbilo e se alegre os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor. Repete após mim, fala: glorificado. Fala mais forte em fé, fala: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Aleluia. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Qual é o propósito de Deus em mim prosperar? Qual o propósito de Deus em trazer riqueza financeira para a minha vida? Posso falar para você 3 princípios importantes. Primeiro, Deus tem prazer. Fala comigo: Deus tem prazer. Fala mais forte em fé, fala: Deus tem prazer em me abençoar financeiramente. A palavra de Deus diz que Ele tem prazer em te abençoar. Por quê? Primeiro, Ele quer te suprir. Fala comigo: suprir. Por que suprir? Lá em Filipenses 4:19 diz:
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite: aonde há uma necessidade financeira na sua vida, o Senhor vem com suprimento para você, em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Segundo princípio também, Ele quer que você tenha prosperidade para poder acudir. Olha para o seu vizinho e pergunta para ele: está precisando de um milagre financeiro? Fala para ele: eu vou orar por você, mas também vou te abençoar financeiramente. Amém? Glória a Deus. Efésios 4:28 diz, olha para cá: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Fale comigo: trabalho. Fala mais forte: trabalho. Amém. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha só a promessa de Deus para nós. Ele quer prosperar os seus filhos, Ele quer prosperar a família da fé, porque vai ter algum momento que você vai precisar acudir o seu irmão. Como é bom, como é maravilhoso, né? A gente vê irmãos se juntando para poder ofertar e abençoar a vida de algum irmão, de alguma família, né? Às vezes alguma necessidade, Deus usando os irmãos para poder acudir. O trabalho, ele é de Deus, mas precisa ser feito debaixo da bênção, debaixo do descanso, sabendo que o Senhor é quem prospera o trabalho das suas mãos. E por último, também o Senhor quer expandir. Fala comigo: expandir. Levanta a sua mão direita e fala assim: eu fui escolhido por Deus para prosperar nessa terra, para expandir a pregação do Evangelho. Amém? A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3 diz: aconteceu depois disso que andava Jesus cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então, o propósito de Deus em abençoar a sua vida financeira é para que você possa expandir a pregação do Evangelho. Somos bem-aventurados, felizes, porque pela graça de Deus somos uma igreja missionária. Somos uma igreja que tem plantado muitas igrejas no Brasil e no mundo inteiro. Temos anunciado a mensagem do Evangelho da graça, e é através do seu dízimo, através da sua oferta, é que o Senhor tem expandido o crescimento da igreja. E quero falar para você, nós estamos no ano da restituição, e Deus vai restituir as suas finanças, para que você possa ser usado pelo Senhor, para expandir muito mais ainda o Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar você para ofertar ao Senhor nessa noite. Você que vai ofertar, entregar o seu dízimo, coloque-se de pé. Se você nessa noite também está entre nós e você precisa de um milagre financeiro, eu quero que você fique de pé também. Quero orar pela sua vida e quero declarar um milagre financeiro na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero te dar graças pela vida de cada ofertante nessa noite. Pai, eu quero declarar que o Senhor é quem prospera a vida, a casa, a família de cada um dos meus irmãos. Eu quero declarar, Senhor, que aonde há uma necessidade ou um milagre financeiro, segundo a riqueza da sua glória em Cristo Jesus, vem suprir, vem, ó Pai, liberar, ó Deus, um milagre financeiro. Opera com teu poder, ó Deus, em favor da vida de cada um nessa noite, ó Pai, para que eles possam prosperar, pois o Senhor
Senhor se compraz na prosperidade dos teus filhos, em nome de Jesus. Traga a sua oferta. Os dizimistas, permaneçam aqui à frente, em nome de Jesus. Força, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Estenda suas mãos como quem recebe. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada dizimista. Pai, eu quero profetizar sobre a vida deles, que as janelas dos céus estão abertas sobre a casa deles. Que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame, ó Deus, sobre eles, ó Deus, uma medida, ó Deus, transbordante, sacudida, ó Pai, sobre as suas vidas. Que o Senhor é quem trabalha em favor da casa de cada um deles. Eu quero declarar que o dízimo deles, Senhor, hoje, ó Pai, possa ser, ó Deus, ó Pai, multiplicado em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo nessa noite e declaro, ó Pai, a bênção do Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amados, nosso trabalho com crianças, ele é simplesmente único, único. É impressionante o que acontece nesses encontros. Eu estive nos 2 encontros, ouvindo os testemunhos. Nós fizemos um encontro na semana passada e fizemos outro agora, nesse fim de semana. Foram mais de 200 crianças transformadas pelo Evangelho. O nosso trabalho com criança, ele é tão especial, porque nesse momento, agora, as nossas crianças, elas estão no auditório e nas salas, e elas não estão lá simplesmente porque nós não queremos que ela atrapalhe o culto principal aqui dos adultos. Culto principal não, culto dos adultos. Elas estão lá recebendo o Evangelho. Há um encargo. Essas irmãs, as líderes, as esposas de pastores, minha esposa, juntamente com todas as líderes, anfitriões, irmãos, é impressionante o encargo, o empenho, porque o encontro com crianças, eu vou falar algo para você, para toda a rede de adultos e jovens aqui. Eu acho que nós temos que fazer o encontro de adultos como os das crianças. Sério, há uma unção sobre essas irmãs, porque as crianças, elas voltam de lá transformadas. Toda a equipe, elas estão empenhadas em levar as crianças a terem um encontro com Deus. E é o tempo inteiro o olho nas crianças. A responsabilidade é muito grande, mas isso contribui para que o amor, o encargo que os líderes têm, né? Nós temos ali os líderes de grupo, pelas crianças, multiplique então a manifestação do poder de Deus sobre esses encontros. Eu estou simplesmente impactado. Eu sempre respeitei o trabalho de crianças, mas nesses dias o Senhor tem aberto os meus olhos para perceber que existe uma unção, um selo de Deus sobre esse ministério. E nós, da videira da Praça da Bíblia, nós vamos ter um dos trabalhos mais relevantes com crianças dessa cidade, aqui nessa igreja, no nome de Jesus. Quantos querem investir nisso? Diga amém. Louvado seja Deus. Se você quer depois se envolver no trabalho com crianças, você pode procurar a minha esposa no final do culto. Ela está aqui à frente. Ela participou do encontro inteiro, dormiu lá no acampamento, mas ela vai te ouvir, conversar, pegar seu telefone. Aproprie-se do que já é seu. Diga assim, eu creio. Não. Diga assim, eu creio que eu sou abençoado, favorecido. Diga assim, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga assim, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga amém. Queridos, você precisa apropriar-se do que é seu. Hoje eu quero falar para você sobre o poder de você crer na redenção. Na cruz do Calvário, nós fomos redimidos. E nós fomos redimidos para apropriarmos daquilo que o Senhor tem para mim e para você por direito, por herança. Consegue me compreender?
Nós estamos entrando, domingo que vem, em um jejum. E eu reafirmo aqui, tá bom? Quantos estarão comigo quinta-feira aqui às 19 horas, para nós termos um pré-aquecimento, um aquecimento para o nosso jejum. Vai ser o esquenta do jejum, vai ser aqui no auditório das águas, e vai ser uma grande bênção, um grande mover. Vou estar orando por vocês, pelos líderes, por todos os irmãos. Vai ser um mover muito tremendo. Vou falar sobre os encontros, sobre todas as nossas atividades do jejum nessa reunião. Então vai ser um grande mover de Deus, e vai ser quinta-feira às 19 horas. Mas todas as vezes que nós vamos entrar em um jejum, é muito importante que você entre no jejum na posição correta. Qual que é o grande problema? Tem muita gente que quer, através do jejum, conquistar uma posição. Então, eles entram no jejum para poder, de alguma maneira, convencer Deus de abençoá-lo. Mas eu quero falar algo para você. A maior de todas as bênçãos foi te dada de graça. Qual é a maior de todas as bênçãos? Quem sabe me responder aqui? A salvação. Aleluia. A salvação te foi dada de graça. Não é assim que Romanos, o apóstolo Paulo, no livro aos Romanos, ele nos ensina. Vamos fazer silêncio? Não converse nesse momento. Porque às vezes você desconcentra a pessoa que está ao seu lado e desconcentra a mim também, porque eu fico pensando, o que ele está conversando na hora da pregação? Será que ele está falando de mim? Então me poupe de ficar com presunção aqui em cima, ok? Mas vamos focar na palavra, que o Senhor possa encher o seu coração nesse momento de fome para receber de Deus, porque a luz do Evangelho pode brilhar no seu espírito de uma maneira tão especial, que apenas um sopro da graça de Deus é suficiente para você ter um destravar naquela área que talvez o diabo está tentando tirar sua alegria, tirar sua paz, mas hoje o Senhor vai ensinar você a apropriar do que é seu. A salvação, ela é a maior de todas as bênçãos. Não existe bênção maior do que a salvação. E a salvação, que é a maior de todas as bênçãos, ela lhe foi dada de graça. Ou seja, não foi necessário que você fizesse nada. A única coisa que você precisou de fazer foi crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas presta atenção, Deus ele não olhou para você e disse assim, olha, quando você melhorar no seu casamento, ou quando você parar de fazer aquilo, né? Quando você parar de fazer aquilo outro, então você vai ser salvo. Não, a sua salvação acontece no momento em que você crê no Senhor Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus, então o Espírito Santo de Deus, ele entra dentro do seu coração, e agora acontece um milagre no mundo espiritual. Você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, ser salvo custou muito pouco, na verdade não custou nada para você, é de graça, mas para o Filho de Deus custou tudo. Ele teve que se sacrificar na cruz, mas para você é muito simples. Mas tem gente que quer dificultar o que é simples. É triste quando isso acontece, porque tem muita gente dificultando o que é simples. Então, você ouve muitas pessoas falando, não, peraí, você foi salvo, mas agora, para você receber as outras bênçãos, você tem que agora obedecer. Tem muito crente que acha que Deus vai dar as coisas de graça para você. Irmãos, é tudo uma questão de raciocínio lógico, simples. Se a maior de todas as bênçãos foi te dado de graça, por que Deus não iria te dar de graça a sua prosperidade, o seu casamento, a restauração da sua vida conjugal, o sucesso dos seus negócios, a sua cura? Presta atenção, não existe nenhuma outra bênção que seja maior do que a salvação. Por isso, se Deus te deu a salvação de graça apenas pela fé, todas as outras bênçãos será dada a você apenas pela fé. Se você crer e apropriar,
Deus irá manifestar a sua graça sobre a sua vida de uma maneira especial. Se você crê, no nome de Jesus, diga amém nessa noite, para a glória de Deus. Aproprie-se daquilo que Deus tem para você, e a maneira de você apropriar é dizendo amém, é dizendo eu creio, é de Deus para mim. Oh irmãos, como eu creio nisso. Lá na cruz, quando o Senhor Jesus estava na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Diz a Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas é o Evangelho que narra esse momento. A palavra do Senhor diz que lá, o Senhor ele olha então para, na verdade, os ladrões, né, um deles pergunta para o Senhor Jesus, se tu és o Filho de Deus, né, nos tire daqui, nos salva. Ele clamou ao Senhor. Agora, eu fico pensando, Deus é tão bom e tão gracioso, que uma pequena menção que você faz ao Senhor, uma pequena menção, não precisa de ser grande, apenas uma pequena menção, o Espírito Santo ele pode manifestar tamanha obra na sua vida. E a Bíblia diz que o Senhor olhou para aquele homem, mesmo na crucificação, mesmo crucificado, com dificuldade certamente ali, até para respirar, por causa dos pregos e de todo o açoite que ele tinha levado. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor olha para ele e diz assim, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso significa que aquele homem foi salvo. Agora presta atenção, Deus não falou para ele assim, olha filho, presta atenção, você é ladrão, agora não dá mais tempo, né? Você tinha que ter parado de roubar, tinha que ter restituído quem você roubou, né? Certamente se você é ladrão, você também é adúltero, você deve ter adulterado, né? Arrumado problema demais, então presta atenção, não tem jeito para você não. Não, Deus salvou aquele homem vai estar no céu junto com você, nós vamos morar na mesma, no mesmo lugar, no paraíso, estaremos com o Senhor. Então, eu quero te dizer isso, se salvar você, para você, não custou nada, nenhuma outra bênção que Deus quer liberar sobre a sua vida, vai custar alguma coisa para você. Você precisa apenas de crer. Eu sei que isso vai contra todo o ensino que você ouve aí fora. Por quê? Porque nós temos até algumas igrejas que falam a respeito da obra do Calvário. Mas fala a respeito da obra do Calvário mais 5 pontos. Mas eu vou falar algo para você. O que vai fazer diferença, o que vai levar você, olha para mim, a se tornar um aluno de maior destaque, a se tornar um empresário mais relevante, a se tornar um marido mais cheio do Espírito, é quanto mais luz, revelação da pessoa de Jesus você tiver, quanto mais clareza da pessoa, do Evangelho, do nosso Senhor Jesus você tiver, mais poder de Deus será liberado sobre a sua vida. Então, tudo é uma questão de você ver Jesus, de você entender que Cristo é tudo o que nós precisamos. Agora, nós fomos redimidos da maldição. Tem muita gente que não entende isso, mas ser redimido da maldição significa que hoje não existe nada que venha impedir você de acessar os milagres que Deus tem para a sua vida. Tem muita gente que fica condenado, ele se sente desqualificado, ele olha para si e fala, pastor, não tem como eu ser abençoado, porque eu me sinto um crente muito relapso, eu não sou um crente como eu deveria ser, e ele mesmo se desqualifica. Isso se chama condenação. Quando você entra no ambiente da condenação, você está saindo da posição que a cruz do Calvário te colocou. Você foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, e uma vez que você foi lavado e remido, você agora está numa posição aonde você pode acessar todas as bênçãos que Deus tem para você. Se é cura, acesse pela posição que Deus te colocou. A posição é muito importante. Tem gente que sai da posição e ele começa a se olhar de maneira desqualificada.
né? Ele acha que a bênção de Deus é pelo mérito dele. Isso é viver no legalismo. É na lei que você recebe se merecer. Na graça você recebe só se não merecer. Então quanto mais você entende que não merece, mais favor é liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Irmãos, há uma unção do Espírito Santo descortinando o Evangelho nessa noite diante de algumas pessoas. Eu sinto no meu espírito Deus mostrando para algumas pessoas: é isso que eu precisava entender, é isso que eu precisava compreender. Não é pelo meu esforço, não é pela minha capacidade, mas é pela graça. Tudo é pela graça. Você fala: pastor, eu tenho tentado tanto, eu tenho me esforçado tanto, e eu não tenho visto o Espírito agir. Então, querido, descanse na graça de Deus, na bondade do seu Pai. Ele é bom, e Ele tem cuidado de você, e Ele tem preparado coisas extraordinárias para a sua vida, no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Esses dias, um irmão postou na internet uma pregação minha, e nos comentários alguém colocou assim: alguém me ajude, por favor. Eu falei: esse vai no culto da videira da Praça da Bíblia. Então, se tem alguém aqui hoje, alguém me ajude nessa noite, no nome de Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: no qual, em Cristo, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em Cristo nós temos a redenção. Redenção significa comprar de volta. E a compra envolve um preço, e o preço foi o sangue do nosso Deus. Jesus, Ele se entregou para nos redimir dos nossos pecados. Por isso hoje nós podemos dizer: nós somos perdoados. Não há nada que você faça que venha remover você dessa posição. Quando você se sente desqualificado para receber a bênção de Deus, você está desonrando a obra do Calvário. Você está falando que a obra de Cristo não foi suficiente. Mas presta atenção: quando mesmo sem merecer, quando você entende que não é por você, mas é pelo que Ele fez. Então, se é pelo que Ele fez, eu preciso honrar a obra dEle. E eu honro a obra dEle, olhando para Ele, confessando e caminhando, crendo que é por Ele, por meio dEle, para Ele. Por isso eu olho para a cruz, eu olho para mim e eu digo: eu não mereço, mas eu olho na cruz e o Senhor está dizendo: sim, você não merece, mas eu já paguei o preço por você. Por isso você pode agora acessar todas as bênçãos, porque todas as bênçãos já foram liberadas por meio do meu sangue, no nome de Jesus. Essa é a obra. O Salmo 107, versículo 2, o salmista diz: diga-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Você foi resgatado das mãos do inimigo. Isso significa que nós estávamos lá, nas trevas, cegos. Esses dias nós tivemos o carnaval. Momento de carnaval é momento onde as nossas vergonhas são expostas. O mundo inteiro vê as nossas vergonhas, porque o povo vem para cá. É conhecido no mundo inteiro. E eu fico pensando que algumas pessoas olham para nós e nos veem, e eles acham que nós, os pastores, fazemos eventos no feriado do carnaval para prender você na igreja, para que você não vá lá sambar. Você viu que eu sambei aqui agora, né? Fazer alguma coisa. Não, presta atenção. Você não vai para lá, não é porque tem alguém te prendendo. É porque você experimentou algo muito mais doce, muito mais extraordinário. Os seus olhos foram descortinados. Você viu o Evangelho. Você viu Cristo. E porque você viu Cristo, você entendeu a obra do Calvário. E agora o seu coração foi atraído para Ele. Deus, Ele te resgatou da maldição da lei.
maldição que havia sobre nós, Cristo se fez maldição no nosso lugar. E a graça de Deus, ela se revela dessa maneira. Presta atenção, no passado a graça de Deus foi revelada, certamente no conselho divino, aonde todos os atributos de Deus se reuniram em um conclave para decidir qual seria o próximo passo. Como que Deus poderia ser glorificado? Certamente a presciência, como um dos atributos de Deus, profetizou que o homem, se fosse criado de maneira falível, ele cairia de maneira trágica, como aconteceu. A justiça então se levantou, trovejou o seu veredito e disse que se o homem caísse, deveria ser punido. A graça então pergunta se não era possível que o homem pudesse ser salvo e a justiça ainda satisfeita. A sabedoria infinita respondeu à pergunta, e o próprio Filho de Deus foi a resposta. De maneira que hoje, você pode viver confiado na graça de Deus, porque existe graça de Deus liberada sobre a sua vida, existe graça de Deus liberada sobre a sua casa, existe graça de Deus liberado sobre as suas finanças. Filho, presta atenção, eu sinto no meu espírito o Senhor falando para algumas pessoas. Talvez você está passando em um teste nesses dias. Você está sendo testado. O Senhor, Ele está permitindo que provações subitem diante de você. E às vezes você não entende o motivo da sua provação, mas eu quero falar algo para você. O motivo que Deus permite a provação é só para que você possa experimentar mais da bondade, da graça. É para que você possa aprender no meio da luta, da dificuldade, descansar no colo do seu amado e dizer: Cristo é suficiente sobre a minha vida, seja glorificado na minha história. E quando você permite Cristo ser glorificado, o seu coração se acalma, aquela tempestade vem a bonança, e você vê a graça de Deus se manifestando de uma maneira tão abundante e extraordinária, que você não consegue compreender. A graça de Deus, ela se revela dessa maneira. Precisamos viver confiados no seu amor. A justiça de Deus, ela se revela quando você entende que tudo o que você precisa é de crescer no conhecimento do amor de Deus. A redenção, ela te coloca numa posição aonde você pode acessar todas as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Nós temos um exemplo extraordinário de redenção no livro de Ruth. A palavra de Deus diz que a maneira, esse texto de Ruth nos ensina como que o Senhor nos redimiu. A palavra nos mostra no Velho Testamento que havia uma lei para os pobres. Se uma pessoa, de certa maneira, ela quebrasse, ela falisse, ela poderia ser até entregue como escravo. Está em Levítico 25, versículo 47. E se essa pessoa, ela fosse entregue como escravo, seria terrível. Mas aí eles colocaram e estabeleceram a lei do parente resgatador, que era o parente mais próximo que poderia redimir aquele que estava devendo. E a Bíblia nos conta que Ruth é um exemplo dessa redenção. Ela era moabita, ela não poderia fazer parte do povo de Deus, da linhagem do povo de Deus, porque ela era moabita. O moabita, diz a lei em Deuteronômio, que não poderia fazer parte da geração dos justos até a 4ª geração. Então, agora, o que acontece? Isso significa que ela aponta para nós, Ruth aponta para mim, para você, porque nós éramos também desqualificados para fazer parte da linhagem do nosso Deus, mas Deus nos resgatou. A lei desqualificava aquela mulher, ela era viúva, ela não tinha filhos, ela era casada com um filho de uma mulher chamada Noemi. O filho de Noemi, esposo de Ruth, havia morrido. Diz a Bíblia então que eles se mudaram para uma cidade que tinha um parente muito rico, chamado Boaz. Essa história é uma história fascinante. Por quê? Porque quando você vê Hollywood contando uma história de um príncipe encantado que casou com uma mulher que era pobre, e agora aquela mulher, encontrou o amor da vida dela, foi tudo tirado da Bíblia. Está aqui, está aqui. E a Bíblia diz então que Ruth, ela vai
né, Noemi organiza. E Noemi era a nora de Ruth. Sogra de Ruth, desculpa. Ainda bem que eu tenho uma esposa que entende de Bíblia aqui, né? Ela era sogra. Você sabe, irmãos, nesse jejum, toda obra maligna que existe entre sogro e sogra vai cair por terra no nome de Jesus. Eu tenho uma sogra extraordinária, que é uma mãe para mim, um sogro que é um pai para mim. Eles estão aqui no culto hoje? Ah, que pena. Perdi, então eu tinha que ter elogiado domingo que vem, né? Mas grava, faz um corte desse, Tom, coloca no meu Instagram. Mas escute, eu tenho um sogro e uma sogra que é um pai. Entre nós, filhos de Deus, que tem um coração de carne, não existe essa falácia, odeio a minha sogra, odeio o meu sogro. Ah, não gosto, minha sogra quer controlar o meu filho. Não, presta atenção, essa potestade vai cair na sua casa. Seu sogro, sua nora vai ser uma filha para você. Seu genro vai ser um filho para você, porque a bênção de Deus já foi liberada sobre a sua vida. Foi assim com Noemi. Ela era muito abençoada. Ela arquitetou tudo. Diz a Bíblia que Boaz, ele não era o próximo parente mais próximo. Havia uma outra pessoa. Essa outra pessoa tinha um direito, caso ele quisesse, casar com Ruth. A Bíblia diz então em Ruth capítulo 4, versículo 7... Esse era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava a seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra-a tu, e tirou o calçado. Aquele que remidor, tirou o seu sapato. Ele abriu mão dos seus direitos. Tirar o sapato aqui, é você não ter o direito, é você abrir mão do direito. O sapato nos fala do direito, direito ao acesso, ao privilégio de poder comprar o que era de direito para ele. Boaz, então, aceita se casar com Ruth. Presta atenção, Ruth, ela era moabita. Boaz aqui aponta para Cristo. Cristo olhou para nós e nos resgatou, casou com a sua igreja. Haverá um dia em que nós casaremos com o Senhor Jesus, porque nós somos a noiva do Senhor Jesus, diz a Bíblia. Mas presta atenção, Boaz, ele olha para Ruth. Vou casar com você. É isso que vai acontecer com muitos jovens aqui nessa videira. Vou falar uma coisa, presta atenção, irmãs. Olhe para mim e ouça-me com ouvidos de ouvir. Tem muitos Boaz nessa igreja. Aleluia. Permaneça na posição, porque Deus vai te honrar. Quantos querem ser honrados? E vocês, Boazes, aprumem-se. Estou achando que eu vou reunir os Boaz aqui da videira da Praça da Bíblia. O que está acontecendo nesse culto aqui? Deus vai mover de uma maneira extraordinária, você não está entendendo. Deus nos fala que o sapato simboliza o direito de posse. Quando Moisés se apresentou ao Senhor na sarça ardente, a Bíblia diz que o Senhor olhou para Moisés e falou assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra em que estás é terra santa. Moisés não tinha o direito de pisar naquela terra. Sapato simboliza o direito. Mas a Bíblia diz que quando o filho pródigo voltou para casa, o pai mandou apressadamente: traga uma sandália nova para o meu filho. Cristo colocou uma sandália nova em você. De maneira que hoje, aonde você colocar a planta dos seus pés, será abençoado. Irmãos, eu vejo o Espírito Santo restaurando posições nesses dias. Eu vejo o Espírito Santo dando autoridade sobre os seus pés.
Porque você está calçado com a preparação do Evangelho da paz. Você não vai pisar nos lugares debaixo de culpa, debaixo de condenação, porque você está pisando confiado no Evangelho. E o Evangelho é a paz que excede todo entendimento. É Cristo te resgatando e dando direito a você de acessar coisas que você não acessava outrora. Por isso, meu querido, se prepare, porque Deus tem coisas grandes para você nesses dias. Se eu estou falando com alguém aqui hoje, alguém diga alguma coisa, porque eu creio que nós estamos diante de um grande mover do Espírito Santo, de restauração, de transformação, de milagres. Escute-me, ouça-me com ouvidos proféticos nessa hora. Na hora que você chegar no seu trabalho, pisa naquele lugar com a preparação do Evangelho da paz e aproprie-se daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Quando você chegar na sua casa, pisa na sua casa com a preparação do Evangelho da paz, porque Deus irá mover através dos seus pés, porque na cruz Ele te deu o direito. Se alguém está aqui, me ajude no nome de Jesus. Você é muito abençoado. Um outro exemplo na Bíblia é o exemplo de Jeremias. Jeremias, ele é o profeta conhecido na Bíblia como o profeta de coração quebrantado. Nos dias de Jeremias, o povo de Israel tinha se desviado de Deus. Estavam adorando a Baal, idolatria. Diz a palavra que eles queimavam incenso a ídolos, de maneira que isso provocou a ira de Deus. Então, o Senhor, Ele levanta Jeremias e manda Jeremias entregar uma mensagem ao rei daquela ocasião, que era o rei Zedequias. E diz a Bíblia que Jeremias chegou com uma mensagem e falou assim: olha, Zedequias, Nabucodonosor vai sitiar, a cidade e vai tomar ela para si, vai saquear a cidade, você vai perder o seu reinado. Diz a palavra de Deus que o rei Zedequias ficou irado. É muito ruim quando o mensageiro que vai entregar a carta, o recado, ele é penalizado por fazer o serviço dele. E eu vou falar algo para você. Se você é alguém que tem falado a mensagem que nós temos falado nesse púlpito, porque é a mensagem da graça, eu te digo, nós estamos na contramão desse mundo. Você vai ver muita pessoa falando da videira como a igreja herege. Mas por quê? Porque eles não tiveram luz do Evangelho. Não tiveram luz da graça de Deus. Mas presta atenção, isso faz parte. A perseguição para aqueles que pregam o Evangelho já estava profetizado pelo próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 12. Então, é inevitável que venha a perseguição. Jeremias, ele foi preso. E diz a Bíblia que quando ele estava na prisão, Deus mandou que Jeremias comprasse um terreno. Agora presta atenção nisso daqui. A Bíblia diz no capítulo 32, no versículo 6. Deixa eu beber uma água aqui. Enquanto isso, abra a sua Bíblia. Quantos aqui tem Bíblia? De papel. Aqui. Levanta a sua Bíblia de papel, deixa eu ver. Levanta. Levanta. Você tem que honrar essa Bíblia. Levanta ela para valer. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: cadê a sua, meu amado? Aleluia. Jeremias 32, versículo 6. A palavra do Senhor diz que Jeremias, ele estava obedecendo uma palavra que Deus havia dito para ele. Olha para mim, não converse, por favor. Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho do teu tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Lembra do direito de resgate? Boaz tinha o direito de resgate sobre Ruth.
E ele então compra o direito de resgate de Ruth. Então aqui nós temos também uma outra situação. Ele tinha o direito de resgate sobre esse terreno. Certamente aqui, Hananel, ele estava quebrado, não tinha dinheiro, estava vendendo aquele terreno para para pagar as dívidas. Então Jeremias, ele tinha o direito de comprar porque ele era o parente mais próximo, ele era primo dele. Diz a Bíblia então, no verso 8, que veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor. Isso é que é coisa de Deus. Jeremias, ele só está sendo guiado pelo Espírito. Você percebe? Ele, guiado pelo Espírito, foi entregar uma palavra ao rei. Na hora que ele entrega uma palavra ao rei, o rei coloca ele numa cadeia. Presta atenção, às vezes você está passando por uma luta, por uma dificuldade, só porque você está obedecendo a Deus. Continue perseverando na palavra que você recebeu. Continue perseverando. Algumas pessoas falam assim para mim: ah, pastor, se fosse de Deus, não haveria tanta dificuldade. Eu penso o contrário. Quando o negócio é de Deus, aí que se levanta muitas resistências. Porque o diabo vê a movimentação de anjos em seu favor. E ele quer fazer com que isso não seja concluído. Então a Bíblia diz que aqui veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Olha que coisa extraordinária. A escritura, ela foi feita num pergaminho. Esse pergaminho era escrito por dentro e por fora. Por dentro eram colocados todos os dados sobre o que foi comprado, e do lado de fora ficavam os dados do comprador. Depois disso, eles fechavam o selo. Tudo isso é para você entender o que aconteceu em Apocalipse, capítulo 5. O livro de Apocalipse é um livro fantástico. Em capítulo 5 de Apocalipse, a Bíblia nos descreve a visão que João está vendo. E a Bíblia diz no capítulo 4 que ele vê um trono, e nesse trono alguém sentado. No capítulo 5, quando ele descreve quem está sentado no trono, ele fala: e esse que está sentado no trono, ele tem um livro, e esse livro está selado. E ele diz nesse livro: quem poderá abrir os selos? E ele chorava muito, porque não havia ninguém no céu nem na terra que era digno de abrir o livro. Mas a Bíblia diz então que, certo momento, o homem fala, um anjo forte, a Bíblia descreve dessa maneira, um anjo forte olha para João e fala assim: João, para de chorar, porque o leão da tribo de Judá morreu, e ele está aqui para abrir o livro. O Senhor Jesus, ele é o seu resgatador, ele é aquele que pegou o livro, comprou de volta aquilo que era dele por direito. Presta atenção, Deus morreu numa cruz, não foi para pagar o diabo, nós não devemos nada ao diabo. Deus, ele morreu numa cruz, para que ele mesmo fosse satisfeito na sua justiça, e agora então, ele pega o livro selado, e abre o livro, e nesse livro está o seu nome. Está o seu nome. A Bíblia diz, olha que coisa extraordinária, essa história é uma história fascinante. Primeiro porque Jeremias, ele compra um campo. Primeiro, ele compra um campo de um homem chamado Hananel. Hananel significa o lugar da graça. Olha que coisa fascinante. O lugar da graça. Esse campo que ele compra de Hananel, que significa o lugar da graça, estava em Anatote. Anatote significa oração respondida. Presta atenção, quando você está no lugar da graça, as suas orações são respondidas. É a posição que Deus libera o seu favor. A Bíblia diz, no versículo 12, dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Measaías, na presença de Hananel,
filho do meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, toma essa escritura da compra, tanto a selada como a aberta, mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Interessante isso daqui. Porque Hananel, o lugar da graça, ele tem um pai. E o pai dele se chama Salum. O Salum significa pagamento. Isso significa que a graça, a posição que você tem, é fruto de um pagamento. Alguém pagou para que você fosse colocado nessa posição. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nos colocou nessa posição. Agora, olha que coisa extraordinária. Essa é a evidência clara de que agora nós podemos viver uma vida confiado na obra do Calvário. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele entregou a escritura a um homem chamado Baraque. Agora, como é que fala aí a turma? Pega esse código. Sabe o que significa Baraque? Abençoado. Jeremias é Cristo. Ele compra o terreno de Hananel. Hananel é o lugar da graça. Depois que ele compra esse terreno de Hananel, o lugar da graça, esse terreno está no lugar chamado oração respondida. Ele pega a escritura selada e entrega na mão de Baruque. Sabe quem é Baruque? Eu, você, é Baruque. Sabe o que significa Baruque? Abençoado. Nós não fizemos nada, mas nós tomamos posse da herança que nos foi dada na cruz do Calvário. Em 1 Coríntios, Paulo fala que o Senhor colocou esse tesouro em vasos de barro. Interessante que até esse detalhe, Jeremias, ele menciona. Ele fala, presta atenção, vamos colocar esse tesouro, essa escritura em vasos de barro, para que seja preservado. Eu vou te falar algo, você sabe por que eles faziam isso? Porque quando você coloca um livro, um pergaminho, porque naquela época os livros eram pergaminhos, eles eram em rolo. Então você abria o rolo de Isaías, você abria o rolo, de Jeremias, porque eram livros em pergaminhos. Os pergaminhos, eles eram colocados em vasos para preservá-lo. Quando você vai em Israel, e o pastor Luiz está indo agora, no dia 7 de abril, se você quiser ir, você pode me procurar no final. Você vai no Museu da Bíblia, lá em Israel. Lá tem o mais antigo manuscrito do livro de Isaías, que foi achado dizem, ele foi achado já há alguns anos, 40 anos atrás, mas dizem que esse manuscrito, ele tem mais de 300 anos. Ele estava num vaso de barro, selado, preservado. Por que eles colocam isso? Para preservar. Deus, ele falou, esse tesouro foi colocado em vaso de barro. Você é o vaso de barro que recebeu esse tesouro. Meu querido, eu quero te falar algo. Existe uma bênção sobre a sua vida. Deus, ele vai levar você a uma experiência de apropriação daquilo que ele tem para você. Chega de viver na margem. Chega de ficar apenas testemunhando do que outros estão vivendo. Você vai testemunhar dos milagres que Deus irá fazer na sua vida. Você irá testemunhar da manifestação do poder de Deus que irá acontecer através de você. Por quê? Porque você entendeu que não é pela sua força, não é pela sua competência, não é pelo seu trabalho, mas é pela graça dele na sua vida. Muita coisa irá acontecer nesses dias. E eu quero que você se une a mim nesses dias de jejum. Prepare o seu coração. Enche o seu coração de expectativa. Vamos orar de verdade. Confia no que eu estou te dizendo.
Eu estou com um plano, um projeto nesse jejum, de estender o nosso trabalho de oração. Eu estou pensando em entrar na internet em alguns horários para orar por você. Só que eu não vou fazer isso em Instagram, em nada. Eu quero fazer num canal fechado. Só para aqueles que querem mesmo. Eu quero me conectar com a sua necessidade, para que você possa receber o milagre de Deus. Queridos, você é Baraque, abençoado. Existe favor sobre a sua vida, sobre a sua história. Levante-se aonde você está. Eu quero que nesse momento você levante as suas mãos para o alto e diga assim: eu creio. Diga: eu creio. Espírito Santo, eu creio que sobre mim está o favor, a graça de Deus. Diga assim: eu quero desfrutar nesses dias de jejum de favor abundante, de graça transbordante. Diga assim: Espírito Santo, leva-me a um novo nível, a uma nova dimensão de conhecimento da sua graça, da sua bondade. Diga assim: eu quero ver milagres acontecendo na minha vida nesses dias, em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: você está preparado? Está preparado para ver Deus agindo e movendo de uma maneira extraordinária? Se você está nos visitando aqui hoje, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero pegar o seu nome, o seu telefone, conhecer você. Nós queremos conduzir você a uma célula. Cumprimente a pessoa que está perto de você, abençoe a vida dela nessa hora, no nome de Jesus.